Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, a lição número 8 para 23 de fevereiro de 2020, cujo título é o início da civilização humana. Esse vídeo, irmãos, é uma retificação do vídeo que nós gravamos e por problemas técnicos ele ficou com um zumbido e prejudicou muito, né? Eu quero pedir desculpas a quem assistiu o primeiro vídeo. Nós vamos tentar, vai ser praticamente impossível dizer as mesmas coisas, mas os tópicos estão aqui anotados e nós vamos então refazer esse vídeo para que você possa, né, desfrutar aí do ensino com a melhor qualidade. Meus amados, nós estamos estudando esta lição, que já vamos aí, né, na 8ª lição, estamos já para lá da metade, né? A lição é esta aqui, né? Lição publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta ocasião, a lição está sendo comentada aí pelo pastor Cláudio Andor de Andrade, que é consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Escritor, conferencista, homem de Deus, que tem nos presenteado nesse trimestre com esse tema tão interessante. Já estudamos algumas coisas sobre a origem da raça humana, estudamos aqui a queda, né? Estamos ainda nesse processo, ainda sobre a queda, e por fim, vamos estudar sobre a redenção do homem. Muito bem, queridos, hoje a nossa lição número 8 para 23 de fevereiro de 2020, o início da civilização humana, nós vamos estar então prosseguindo no estudo aí, já falamos da origem, agora estamos na queda. Vamos ver que o desenvolvimento dessa civilização, longe de ser o modelo que Deus havia programado, planejado, vamos dizer assim, esta civilização se corrompeu. Então, é sobre essa temática que nós vamos estudar. Quero explicar também aqui que o nosso vídeo ele visa complementarizar, né? Eu aqui passo para os irmãos 10 tópicos baseados na lição. Muitos tópicos são apenas uma repetição do que já está contido na lição e alguma coisa que o Espírito Santo nos dá, nos faz lembrar e a gente acrescenta, de modo que todas as lições que nós comentamos aqui, nós fornecemos 10 tópicos. É útil para você não só ensinar na escola dominical, como você, de repente, preparar uma mensagem. Respondendo a um dos comentários, né, aí tem o local onde você pode fazer comentários, e alguém falou que já estava difícil dar a aula, né, com os 3 tópicos da lição, imagina 10 agora, né? Mas a nossa intenção é enriquecer. Claro que você vai ter que equacionar dentro do tempo que você dispõe. E muita coisa que nós vamos comentar, você vai ver que a gente vai se reportar a lição, então não são 10 tópicos extra lição, não, eles estão aí contidos na lição. Um ou outro que é alguma coisa diferente. Ok, o início da civilização humana. O textuário diz: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. A verdade prática diz: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Nossa leitura se encontra em Gênesis 4, de 1 a 16. Antes da nossa leitura, né, você pode, aí onde tem embaixo, se inscrever, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, dê aí o like, tem uma mãozinha assim, você clica ali, ela vai ficar azul, quer dizer que você gostou do vídeo, né? E faça os seus comentários também. Aí tem um local onde você pode adicionar um comentário. Às vezes, essa função está abaixo do meu vídeo. E às vezes ele está abaixo desses vídeos menores que aparecem. Lá embaixo tem adicionar um comentário. Você coloca o seu comentário, diz de onde você está assistindo este vídeo. Ok, vamos à leitura. Gênesis 4, de 1 a 16.
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Muito bem, queridos, aqui nós já temos, o começo da civilização. Nós aprendemos que Deus criou todas as coisas, aqui dando uma recapitulada. No 6º dia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o grande diferencial, todos os seres criados, seres viventes, alma vivente. Mas este homem Deus formou do pó da terra e soprou em suas narinas, ele se tornou alma vivente, portanto, e também sendo, imagem e semelhança de Deus. Deus havia então criado um jardim perfeito, um homem perfeito, mas agora Deus olhou e viu que precisava criar a mulher. E disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, para que lhe seja correspondente ou para que esteja como diante dele. Criou a mulher, uma bênção para o homem, e para este casal Deus havia dado uma ordem, que eles poderiam desfrutar de todo o jardim, mas aquela árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam tocar nem comer. Mas vemos que na tentação, a serpente, personificando ali Satanás, ela engana a mulher. E Satanás, ele adultera a palavra, ele torce a palavra. E Eva, sem tecer muito detalhe, Eva é enganada, porque Satanás diz que ela, o dia que comesse, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Como este é o sonho do homem, o homem na sua ganância, uma ganância infinita, ele quando tem tudo, ele agora quer ser Deus. Então, foi a causa da queda de Lúcifer, querer ser igual a Deus, estabelecer seu trono acima de Deus. Foi a causa da tragédia no Jardim do Éden, porque Eva pensou: o fruto é muito bom, é muito bonito, é agradável aos olhos, e o dia que eu comer vou saber tudo e vou ser igual a Deus. E também caiu e levou do fruto seu marido comeu também e caiu. Enfim, a tragédia da raça humana. Eles são expulsos do jardim e a partir daí eles vão proliferar sobre a terra, vão reproduzir, e vão povoar a terra. Deus não perdeu o controle da situação. Então é sobre isso que nós vamos estudar, irmãos, o início
desta civilização humana. A Bíblia traz um conceito aqui que civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma geração, de um país ou de uma sociedade. Então, essa civilização, que é esse conjunto, né, peculiar à vida, né, intelectual, artístico, moral e etc., claro, né, irmãos, está vinculado ao homem. Sem o homem, não há cultura. A cultura fala do homem. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí, é que Maceió está chovendo, glória a Deus. Eu estou aqui só com a camisa, sem a gravata, eu gosto de usar o paletó, mas está muito quente aqui em Maceió. Muito bem, mas para a turma da praia gosta do calor, né? Muito turista, ok. Então está muito quente e agora, especificamente, está chovendo, né? Muito bem, meus queridos, então nós vamos ver que essas manifestações intelectuais, artística, moral e etc., diz respeito ao povo. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles agora vão ter seus filhos, né? Nasce Caim, depois nasce Abel, depois nós vamos ver que Caim mata Abel, nós vemos aqui no texto, né? Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu o de Caim. Ou seja, Deus recebeu primeiro Abel e depois o seu sacrifício, porque primeiro Deus recebe o adorador para depois receber a adoração. E não recebeu o adorador Caim e consequentemente não recebeu a sua adoração. Muito bem, meus queridos irmãos, então nós vamos ver o início dessa civilização humana. E o primeiro tópico que eu enumerei aqui foi civilização que se concretizou pela procriação. Civilização que se concretizou pela procriação. Nós vamos ver, irmãos, que se não tivesse havido a procriação, nós não teríamos então civilização. Até rimou, né? Sem a procriação, não haveria a civilização. E como houve a procriação? Houve a procriação porque no jardim havia um homem e havia uma mulher, havia um macho e havia uma fêmea. Projeto original de Deus. Sem o macho, sem a fêmea, sem o homem, sem a mulher, não haveria procriação e aí nós não teríamos as civilizações. Toda vez que é ameaçada, essa questão do masculino e do feminino, do homem e da mulher, como nós temos aí ideologia de gênero, homossexualidade e etc. Pode ser que isto gere prazer lá nas pessoas que estão se relacionando, mas não atenderia. É pecado, biblicamente, é condenável por Deus e nós sabemos que isso não geraria, porque um homem com um homem não vai gerar e uma mulher com uma mulher não vai gerar. Só gera um homem com uma mulher, um macho com uma fêmea. Então essa civilização só foi possível ser concretizada pela procriação. Veja o texto áureo que diz: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Ok. E nós vamos ver também aqui na nossa leitura, Gênesis 4, 1 e 2, que diz: e conheceu Adão. Esse conheceu não é esse conhecimento que a gente trata aqui. Esse conheceu é que ele manteve um coito, manteve relação sexual com sua mulher, e sua mulher concebeu e teve a Caim, o primeiro filho. E disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo 2: e teve mais a seu irmão Abel. E vai dizer lá na frente que Adão e Eva tiveram filhos e tiveram filhas, Depois teve Sete, Depois morreu, quando morreu Abel, porque Caim matou Abel, depois nasceu um outro filho chamado Sete, E aí a geração prosseguiu. Então, civilização que se concretizou pela procriação. A procriação é muito importante. É importante que o casal tenha filhos. Nós vamos repassando,
os nossos legados, as nossas tradições, os nossos genes, nós vamos nos eternizando nos nossos filhos, né? E a nossa geração. Isto é maravilhoso. Você veja que a Bíblia tem as genealogias. Aquilo fala, imagine se não houvesse procriação, não haveriam aquelas genealogias. A gente vê aquele conjunto de pessoas elencadas nas genealogias, né? Até chegar a personagens como Davi, o próprio Senhor Jesus, Abraão e etc., né? O tópico número 2 que eu enumerei aqui foi civilização constituída para administrar a terra, né? Deus não queria que o ser humano ficasse ali trancado numa jaula ou preso em um lugar, mas que se espalhasse por toda a terra. O projeto de Deus é que o ser humano povoe toda a terra. Eles deveriam se espalhar. Nós vamos ver na lição futura que o projeto de Deus foi esse. Quando Deus chamou Abraão, claro que aí já havia as nações se espalhado, Deus disse para Abraão, olha, você vai ter que ser uma bênção para todas as famílias da terra. A ordem de Jesus foi ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, desde o momento que Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus os abençoou e Deus disse, crescei e multiplicai e povoai a terra e dominai a terra. Então, eles deveriam se espalhar. Sem a civilização, né, seria impossível a administração do planeta. Adão sozinho com Eva não iriam administrar o planeta Terra na sua totalidade. Não era esse o objetivo. Eles iriam gerar. Ah, pastor, se eles não tivessem caído, eles iriam gerar? Iriam gerar, sem nenhum problema. Agora, seriam gerações, irmãos, não como as que vieram depois que eles saíram do jardim. Já nações, povos corrompidos pelo pecado, né? O que nós vemos hoje nessa dimensão de pecado, nós podemos ver do outro polo, numa dimensão de santidade como seria. Então seria um mundo maravilhoso. Mas coube a Adão, como o primeiro homem, Deus entregar a ele a responsabilidade de cuidar do planeta, de administrar bem o planeta, de zelar bem do planeta, de amar bem o planeta, porque Deus amou o mundo. Tudo que Deus fez, Ele fez em amor. Ok. Terceiro lugar, civilização elaborada para glorificar a Deus. Olha como está escrito aqui na Verdade Prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Ora, irmãos, essa temática de glorificar a Deus, ela sempre está presente nos nossos comentários aqui. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Nós temos até ensinado isso aqui como prática, né? Eu digo, olha, irmão, tudo que você pedir a Deus, tudo que você pedir a Deus, peça para que isto que você está pedindo contribua de alguma forma para a glória de Deus. O que é que você está querendo? Ah, pastor, estou querendo um emprego. Tem muita gente, irmãos, pedindo emprego a Deus e dizendo, Deus, eu quero um emprego. Como é, Senhor, que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou entregar uma oferta na igreja? Como é que eu vou entregar o dízimo, Senhor, se eu não tenho um trabalho? Mas a pessoa esquece esse detalhe, irmãos, de ouro, não é? Detalhe de ouro. Ele esquece de dizer, Senhor, eu quero um trabalho, mas que neste trabalho o teu nome seja glorificado. Tem mães que são estéreis, pai e mãe que às vezes é estéril, né? Quer um filho, eu quero tanto um filho. Aí Deus pergunta, para que você quer um filho? Ah, porque nossa casa é tão triste, ter uma criança traz tanta alegria e o pessoal me cobra, cadê o filho e tal? E a gente fica, Senhor, me dê um filho, me tire desse opróbrio e coisa e tal. Mas esquece de dizer, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse um filho e que esse filho fosse um instrumento para a glória de Deus. Muda tudo, irmão. Ah, eu quero que o Senhor salve meu marido, salve a minha esposa. E o Senhor pergunta, para que você quer que eu salve? Você tem que dizer, meu irmão, olha, salve meu marido, salve a minha esposa, para a glória de Deus. Enfim, irmãos, Senhor, eu quero ser curado.
Curado para quê? Para parar de sentir dor, parar de comprar remédio, parar de ir para o hospital? Não, diga também, mas Senhor, eu queria que o Senhor me curasse, mas que esta cura se revestisse na glória do teu nome. Irmãos, muda a configuração. Então, a civilização que seria implantada, né, no planeta Terra deveria glorificar a Deus. O homem foi criado, um dos propósitos da criação do homem foi glorificar a Deus. Um dos propósitos da igreja estar na terra é glorificar a Deus. Enfim, que Deus seja glorificado em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Então, civilização elaborada para glorificar a Deus. Quarto lugar, civilização que desenvolveria a integração. Vamos para o tópico 2 e subtópico 1. Tópico 2, subtópico 1. Vamos ver aqui, que é o item 4. Item 4. Aqui onde você tem Caim e Abel, mais ou menos no meio desse comentário tem assim: Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Gênesis 4, 2. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Bom, nós estamos falando aqui no micro. Nós estamos falando aqui de duas pessoas. Caim era lavrador, né, plantava lá, sei lá, fruta, verdura, né, ele era da parte vegetal. E Abel cultivava a parte animal, ele era pastor de ovelhas. Bom, e aqui diz na lição que sem ambas as atividades a civilização torna-se inviável. Pastor, o que o senhor intenta comentar nesse tópico 4? É que o projeto de civilização, irmãos, quer dizer, de um conjunto de pessoas vivendo em sociedade, visava a integração. Aqui nós temos Caim e Abel, Caim, né, vivendo do cultivo da terra, Abel vivendo ali do seu pastoreio. Muito bem, então isso vai se estendendo, porque a população vai crescendo. Daqui a pouco você vai ver que tem gente que produz instrumentos, tem gente que produz ferramentas, tem gente que vai ser criador de gado, tem gente que vai plantar milho, vai plantar feijão, vai plantar, enfim. Né? E depois eles vão trocar entre si essas coisas. Né? Então, irmãos, a civilização deveria contribuir no sentido da integração. A gente, quando estuda sociologia, que é uma ciência que estuda o comportamento social, as interações sociais, então a gente vai aprender muito isso. Primeiro, não dá para o homem viver só. Eu preciso de você, você precisa de mim. E quando a gente fala de produção, o que eu produzo, muitas vezes você não tem. O que você produz, eu não tenho. Vamos voltar aos séculos passados, quando não existia moeda, né, ou era muito escassa, existia a troca. Então o cara que criava galinha, eu queria comer carne, pegava galinha. Eu tinha feijão, passava o feijão para ele. O outro tinha farinha, passa farinha para lá, feijão para cá. O outro tem arroz. E assim eles iam permutando. Eu pegava de você o que eu não tenho, você pegava de mim o que eu tenho. Bom, isso é um aspecto, irmãos, né, que essa civilização que se espalharia sobre a terra não quer dizer que nós devemos ser povos isolados, famílias isoladas, igrejas isoladas. Não, nós precisamos interagir uns com os outros, compartilhar uns com os outros. Você veja que o nosso Brasil hoje, o Brasil exporta uma série de coisas que às vezes são exclusivas do Brasil, não é? Mas nós também recebemos importações de coisas que vêm de outros países. Então, o Brasil pode ter um produto, vou dar exemplo que eu não sei aqui de fato. Vamos dizer que o Brasil tenha ferro, a Austrália não tem ferro. O Brasil manda ferro, manda aço para a Austrália, e a Austrália, vamos dizer que tenha lá algum produto que aqui não tem, manda de lá para cá. O que é isso, irmão? Integração. E o mundo vive assim. O Japão, por exemplo,
tem muito pouca coisa, né? Importa tudo, mas tem tecnologia. Então ele exporta tecnologia e importa matéria-prima, por exemplo, né? Então, entre os países, entre as cidades, dentro do nosso Brasil, por exemplo, eu creio que aqui no Nordeste não tem trigo, mas vem lá da Argentina, vem lá do Rio Grande do Sul, não sei, vem trigo para cá, e daqui vai milho, feijão, sei lá. E assim a gente vai trocando produtos, trocando tecnologia, trocando conhecimento e integrando uns com os outros. A civilização deveria desenvolver essa questão da integração, que eu falo do partilhamento ou do compartilhamento, e dessa questão de nós vivermos em sociedade. Tópico 2, subtópico 1, já li aqui então. Bom, isso aqui é muito interessante, e no vídeo que nós cancelamos, porque ele ficou com ruído, eu tinha gravado esse vídeo aqui, mas ele ficou com ruído, e eu trouxe um comentário, irmão, um parêntese, mas assim muito importante. Já que nós estamos falando em civilização, nessa multiplicidade de pessoas, eu também trouxe um comentário muito interessante, que é sobre a gente atuar em outras áreas também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes nós julgamos que ministério seja apenas pastor, evangelista, presbítero e diácono. Aí nós temos uma igreja e parece que todo mundo quer ser diácono, presbítero, evangelista e pastor, né? Quando existe uma multiplicidade de atividades que nós podemos ter na igreja. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a escola bíblica dominical. E às vezes nós temos na igreja uma irmã que é pedagoga. Ela pode não ser muito versátil na Bíblia, mas ela é formada em pedagogia. Então essa irmã, ela pode ter um ministério de auxiliar os professores da escola dominical no desenvolvimento do seu estudo. Nós temos também, por exemplo, o irmão que não é presbítero, não é diácono, não é evangelista, não é pastor, mas ele é advogado. E esse irmão pode, como tinha uma igreja, se eu não me engano, lá no Paraná, alguma coisa assim, o pastor disponibilizava na igreja. Ele tinha um irmão que era, ou irmãos, né, que eram advogados, tinha irmão médico, irmão dentista. Então esses irmãos escolhiam um dia na semana para dar um plantão na igreja. Então o advogado, vamos supor, quarta-feira estava lá na igreja e qualquer irmão que precisasse de uma assessoria jurídica, ele estava pronto ali para dar. O irmão batia um carro no trânsito, não sabia o que fazer, ficava ali agoniado, aperreado e tal. Aí o advogado ia lá, orientava direitinho tudo. Ora, irmãos, isto é uma prestação de serviço para o reino de Deus? É uma prestação de serviço para o reino de Deus e vamos dizer, uma integração na igreja. Então eu sou pastor, eu sei as minhas atividades, atividade de visitar, atividade de ensinar na igreja, atividade de disciplinar, de reconciliar, de cuidar. Eu tenho a minha tarefa, né, pertinente ao pastorado, mas existem coisas que eu não posso desenvolver. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas na igreja que não estão precisando de um tratamento espiritual. Às vezes estão precisando de um tratamento psicológico. Então, quem quer tratamento psicológico não vai procurar pastor, vai procurar psicólogo. Quem procura pastor quer saber o que Deus tem do céu para o coração dessa pessoa. Mas às vezes o que a pessoa precisa é de um tratamento psiquiátrico, é de um tratamento psicológico. E aí eu tenho o irmão na igreja que é psicólogo. Ele, como psicólogo, pode ser um ministério na casa de Deus? Pode, meu irmão. Então a gente imagina, porque a função é secular, que essa função não possa ser desenvolvida dentro da casa de Deus. Eu tenho uma filha que se formou em psicologia, eu falei, minha filha, dedique. Você sempre foi uma boa filha, você tem a obrigação de ser abençoado. Um bom filho tem a obrigação de ser abençoado. Então eu falei, você vai ser muito abençoada. Agora, minha filha, não se esqueça de prestar um serviço para a glória de Deus. Ela estava agora em Rondônia, estava lá prestando um serviço, lá em meio a tribos indígenas, tal, voluntária, fazendo para a glória de Deus, para o reino de Deus. Ela não é pastora, não é pastor, não é
não é pastora, não é diaconisa, não é outras funções eclesiásticas na igreja, é uma psicóloga na igreja fazendo um trabalho para Deus. Ora, se um copo de água fria vai dar galardão, imagine você desenvolvendo. Enfim, irmãos, em todas as áreas. Você é um carpinteiro, você pode, um marceneiro, você pode, eu vou dedicar um dia na semana para consertar os bancos de madeira da igreja, dar uma ajuda onde tiver uma construção para fazer uma tesoura, numa construção e tal. Isso é ministério. Dedique isso ao Senhor para a glória de Deus e é um ministério. Então, irmãos, isso cabe nesse tópico aqui que fala da civilização que desenvolveria a integração. Integração, Então, nós estarmos juntos, mas compartilhando, O que eu tenho, eu passo para você, o que você tem, você passa para mim, o que ele tem, passa para nós aqui, o que nós temos, passamos para ele, e assim, essa relação sadia para a glória do nome do Senhor. Acredito que os irmãos entenderam esse tópico. Em quinto lugar, civilização fundada no trabalho. Ponto 1, ou tópico 1, subtópico 3, que vai dizer aqui, olha só, onde fala a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta, tópico 1, subtópico 3. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Então não é o trabalho pelo trabalho. O homem deveria trabalhar para dali tirar o seu sustento. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus Cristo como um exemplo nessa área. Ora, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Gênesis 1, 26 a 28. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Então, essa civilização, irmãos, ela seria fundada no trabalho. Não quer dizer que se nós tivéssemos o mundo sem pecado, não haveria trabalho. Nós não temos como fugir do trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho é saudável, o trabalho movimenta o homem, o trabalho desenvolve a criatividade humana. Eu posso dizer que trabalho é saúde. Muita gente, depois que para de trabalhar, morre. Muita gente, depois que para de trabalhar, entra em depressão. Então, o trabalho, além da subsistência, da manutenção que nós tiramos, ele é saudável, É através do trabalho que a gente produz, que a gente cria, que a gente desenvolve, que a gente atualiza, enfim, uma série de coisas. Então, essa civilização deveria ser fundada no trabalho. Depois do pecado de Adão, então veio uma maldição que o homem agora ia comer do suor do seu rosto, quer dizer, de um trabalho de fadiga, coisa que não existiria se fosse um mundo sem pecado. Hoje nós estamos vendo aí trabalhadores entrando em depressão, principalmente mulheres que entraram no mercado de trabalho, que agora tem que ser mãe, tem que ser esposa e tem que ser empresária, tem que ser executiva, e tem gente que não está aguentando, e estamos vendo que não víamos há décadas passadas, que era a mulher infartando, Então, existe esse desequilíbrio aí, mas o trabalho, ele é saudável. Quando ele é feito de forma equilibrada, quando a gente não fica escravo do trabalho, há pessoas que deixam que o trabalho se torne um senhor da sua vida, eles não têm mais tempo para Deus, é trabalho, 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 e visando muitas vezes riqueza, e termina não conquistando nada, e muitas vezes o que conquista às vezes é um infarto, uma estafa, um estresse agudo, enfim. Mas a civilização foi fundada no trabalho. Quando Deus criou a civilização, ele visou o trabalho. Essas pessoas deveriam construir casa, essas pessoas deveriam viver da agricultura, Essas pessoas deveriam desenvolver como nós temos desenvolvido. Sexto lugar, vamos ver que já estamos aí com uns 35 minutos. Sexto lugar, civilização que implicaria
na criatividade e desenvolvimento dos dons. Olha o tópico 2 e subtópico 3. A tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, os descendentes de Caim, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos e etc. Então, irmãos, a civilização implicaria, nós vimos aqui, já que ela era fundada no trabalho, nós podemos até colocar como um derivativo, né? Que essa civilização implicaria na criatividade e desenvolvimento dos dons. Os irmãos não esqueçam que Adão era imagem e semelhança de Deus. Os seus descendentes eram imagem e semelhança de Deus. Essa imagem estava maculada pelo pecado, estava nublada, estava invertida, mas o homem não perdeu o que nós chamamos aí, né, creio que no latim, né, imago Dei, a imagem de Deus. Nós não perdemos. E já que o homem tem essa imagem de Deus, irmãos, então, como Deus cria, o homem cria, como Deus pensa, o homem pensa. Deus, ele projeta, o homem projeta. O Deus se lembra, o homem também se lembra. Claro que numa plataforma abaixo de Deus. Por exemplo, Deus cria do nada. O homem não consegue criar do nada. O homem pega a matéria pré-existente e desenvolve. E nós podemos ver com o desenvolvimento aí dos séculos, principalmente o que nós estamos vivendo com o advento da internet e de a tecnologia high-tech, né? Então, nós temos aí o que levava 50 anos para se desenvolver, hoje a gente desenvolve 50 anos em 2, 3 anos. Então, o avanço é muito grande, porque o compartilhamento de informação é maior, nós já temos plataformas mais elevadas que são prontas, né? Então, o homem não vai começar sempre lá do zero da pedra, né? Ele já tem aqui uma plataforma, daqui ele vai, né? Nós temos medicamentos que já estão no meio do caminho, alguém daquela fórmula já transforma em outra mais poderosa. Nós temos aí câmeras como essa que está filmando, nós temos aí um avião que é uma maravilha, né, irmãos? Um avião decolar com 300 pessoas fora bagagem, né? Aquela máquina de ferro subindo nas alturas, né? E um amigo meu dizia que mais impressionante do que subir, ele achava ele descer, né? E aterrissar, vamos dizer, na tranquilidade ali, sem estourar tudo, né? Então, a gente está vendo aí conquista espacial, desenvolvimento de medicamento, tecnologia e outras coisas aí. Então, a civilização, vamos imaginar, irmãos, muitas cabeças, porque agora não estamos só com Adão e Eva, agora nós temos centenas, milhares de pessoas sobre a Terra, né? E essa civilização, os irmãos sabem que 2 cabeças pensando é uma coisa, 50 cabeças pensando é outra coisa, 1000 cabeças pensando é outra coisa. O nível, vamos dizer, de criatividade, de desenvolvimento de dons e de talentos foi muito maior. Ok, e nós deveríamos desenvolver esses talentos que Deus nos deu. Na obra de Deus, na casa de Deus, nós vamos desenvolver também. A gente tem visto um desenvolvimento na igreja. Quem não lembra aí da época do mimeógrafo, né? Ninguém está usando mais. Quem não lembra da época da datilografia, né? Você chega na igreja, a igreja está informatizada. Então, você tem uma igreja sede que recebe muitas vezes de todas as congregações em tempo real, não é? O gráfico, o relatório financeiro e tudo mais, balancete, né? Nós hoje temos na igreja o que não tínhamos quando eu aceitei Jesus, não existia, mas hoje nós temos uma estrutura jurídica, temos uma estrutura administrativa. O que é isso, irmãos? É o andar da carruagem, é o desenvolvimento, né? Então, essa civilização que implicaria na criatividade e desenvolvimento dos dons. Olha o subsídio didático pedagógico. Subsídio didático pedagógico.
Quando falamos de civilização humana, também referimos-nos ao empreendimento humano na história da humanidade, suas realizações espirituais, olha aí, culturais, políticas e econômicas. A ordenação de Deus, frutificai e multiplicai, pode ser traduzido por criai famílias, igrejas, escolas, nações e etc. Trabalhos como administrar negócios, lecionar em escolas, publicar jornais ou tocar em orquestras podem ser consideradas atividades que glorificam a Deus e que também são criatividades e desenvolvimento de dons. Pronto, vamos para o ponto 7, que é bastante simples, onde a gente fala sobre civilização afetada pelo pecado. Então, irmãos, o que tem deteriorado toda essa criatividade, toda essa produção humana é o pecado. Porque você imagine uma bomba atômica, quanta tecnologia para matar vidas. Um avião caça supersônico, quanta tecnologia, né, para jogar bomba, para disparar míssil e etc, etc. Uma arma, né? Uma arma, quanta tecnologia numa metralhadora Madsen, metralhadora Mag, né? Um fuzil, uma AK-47, uma arma, né, de guerra. Quanta tecnologia para o mal. Então, hoje, nós temos uma civilização afetada pelo pecado. Nós não podemos declarar, porque não temos assim provas, mas há quem diga que alguém é capaz de produzir vírus, lançar na população, para a população ficar refém de uma determinada vacina, de um determinado remédio, né? A gente ouve dizer dessas coisas aí. E a gente fica pensando, é possível? É possível, porque o coração do homem está dominado pelo pecado. Olha o tópico 2, o que diz aqui. Tópico 2. Observemos agora como a inveja, o homicídio, nós vamos ver isso em Caim e Abel. Né? Caim ficou com inveja de Abel porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu do Caim. Homicídio, nós vemos que o irmão matou o outro aí. A poligamia, que nós vamos ver lá em Lameque. Lameque já tinha 2 mulheres e tal. E essa questão de um homem com várias mulheres, de uma mulher com vários homens, né? O casamento de um homem com várias mulheres, poligamia. E a desordem social marcaram a civilização humana. E lá embaixo, no tópico 2, subtópico 2, no meio, diz assim: a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou seu duplo homicídio com uma poesia. Veja só, Gênesis 4, 23 e 24. Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. É o que nós estamos vendo por aí. Então, irmãos, o que é isso? Uma civilização afetada pelo pecado. Então, o homem agora, ele é conhecedor do bem e do mal, o homem é imagem e semelhança de Deus, e nós vamos ver a produtividade. Eu tenho sempre esta tese comigo. Se Deus não interviesse no mundo, né, o mundo se autodestruiria. Não precisava haver nenhum dilúvio, coisa nenhuma. O homem mesmo se mataria, porque a gente vai vendo o desenvolvimento da raça humana, a ganância, a prepotência, o orgulho, a vaidade, são armas, irmãos, que são capazes de nos destruir. Então, civilização afetada pelo pecado. 8º lugar, civilização controlada por Deus em sua soberania. Olha o tópico 3, subtópicos 1 e 2. 3, 1 e 2. A intervenção na biografia de cada homem. Eu vou ler só as partes que eu marquei aqui. Deus não se limitou a criar o universo, segundo parágrafo, nem nos abandonou após nos haver formado.
ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Veja isso em Gênesis 11, 5, Salmos 50, 21, Provérbios 15 e 3. Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Nós vamos ver para frente. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Ora, irmãos, Deus deu livre-arbítrio ao homem. Satanás está aí aprontando no planeta Terra. Mas eu quero dizer, nesta noite, para quem está assistindo o vídeo à noite aí, nesta tarde, para quem está assistindo à tarde, nesta manhã, para quem está vendo de manhã, que Deus não largou as rédeas do mundo. Deus é o controlador. Deus é o criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. O mundo existe porque Deus criou. O mundo continua porque Deus o mantém. Deus o sustenta. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nós já haveríamos nos destruído. Então, nós queremos até dizer que teve uma lição aí atrás, tratou do livre-arbítrio, o homem tem liberdade e tal, e nós informamos para os irmãos que livre-arbítrio é liberdade de escolha, o homem escolhe entre o bem e o mal, mas este livre-arbítrio, ele só vai até onde chega a soberania de Deus. Então, Deus concede essa liberdade na medida que lhe aprouver. Deus ainda é soberano. Eu não gosto desse termo, Deus não fere o livre-arbítrio, Não tem esse negócio de ferir, não. Deus, ele dá o que quer e quando ele não quer, ele toma e ninguém pode falar nada, Há um vídeo aí para trás eu estava comentando que alguém disse, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar não sei o que é Jesus. Você não vai perguntar coisa nenhuma. Você peça a Deus que você tenha força de levantar a cabeça para olhar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor no trono, porque eu creio que olhando para Ele, nós vamos ter todas as respostas inquestionáveis. Eu não creio que vou perguntar nada lá. Não creio que eu tenha essa liberdade de perguntar. Deus é soberano. Ele faz o que quer, ele tem seu padrão de justiça, ele faz o que quer, com quem quer, na hora que quer, pelo tempo que ele quer e não dá satisfação a ninguém. Então, a civilização é controlada por Deus em sua soberania. O mundo não vai para onde ele acha que deve ir, não. Ele vai para onde Deus determinou que ele tem que ir. Nono lugar, civilização que progride em decadência. Aqui é apenas um comentário rápido, irmãos, é que quanto mais cresce a civilização, as populações, mais o pecado se multiplica. Então é mais ou menos o seguinte, você dirige, vamos colocar no nosso contexto igreja, você dirige uma igrejinha com 10 membros. Quantos problemas você tem ali? 10. Você agora dirige uma igreja com 100 membros. Quantos problemas você tem lá? 100. 100 com você, que é outro problema, o dirigente, 101, Se lá, pastor, lá tem 10 mil. Então, são 10 mil problemas, E, meus amados irmãos, o mundo, quanto mais cresce, às vezes a gente diz assim, o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, essa cidade aqui é bem pacata. Bom, se aqui morre um, mas aqui tem 1000 habitantes, agora você vai para um lugar que tem milhões de habitantes, irmãos, então, claro que lá a proporção de maldade é maior, de assalto é maior, de morte é maior, porque o número de pessoas é maior. Onde tem muita gente, tem muito problema. Onde tem pouca gente, tem pouco problema. E como é que faz para acabar o problema, pastor? Tire o homem e você acaba com o problema. 10º lugar, civilização salva em Cristo Jesus. Tópico 3 e subtópico 3. Vamos ver aqui. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias,
porque ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito para salvar todos, inclusive a civilização e a história. Parabéns aqui ao comentarista. Gostei aqui dessa salvação da civilização e da história. Deus amou o mundo. Glória a Deus. E na nossa conclusão também está aqui: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Meus amados e queridos irmãos, fica aí esse singelo comentário, deve ter dado uns 50 minutos, né? Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter acrescentado alguma coisa à sua aula. Se você ainda não é inscrito, aí embaixo, né, inscrever, se você se inscreve, né, vai aparecer aí uns sininhos, você clica, você vai estar ativando todas as notificações. Todas as vezes que sair um vídeo, esse está saindo excepcionalmente na quinta-feira, porque nós tivemos problemas técnicos aqui, eu também tive reuniões, não pude, mas geralmente eu gravo na segunda, para na terça-feira, em torno de 11h30, estar disponível para você. Aí onde está a mãozinha, se você gostou, clica aí no like e você vai estar declarando que o vídeo é relevante. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Jesus não tiver voltado, nós estivermos vivos e esta for a sua vontade. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até breve.